Se você clicou nesse vídeo é porque algo dentro de você está buscando uma mudança. Você quer mais clareza, você quer sentir que sua vida tem um peso, um propósito, uma direção de verdade. Talvez você esteja cansado de viver no piloto automático, de quebrar promessas que você fez para si mesmo, de sentir que está apenas existindo em vez de realmente viver. Deixe eu dizer uma coisa. Você não precisa de mais motivação passageira. Você não precisa de outro vídeo inspirador que te anima por 10 minutos e depois te deixa do mesmo jeito. Você precisa de uma estrutura, você precisa de disciplina, você precisa de regras. Porque quando um homem ele tem regras, ele tem a espinha dorsal, ele tem um ponto forte. E isso torna perigoso da melhor maneira possível. E essas são as 7 regras que todo homem deveria seguir. Primeira regra: reconheça que você não é o centro do universo. A primeira regra que todo homem deveria seguir é entender que o mundo não gira ao redor dele. Esta é uma regra com uma verdade muito dura, mas muito necessária. Vivemos em uma época onde as pessoas são ensinadas a pensar apenas em si mesmas, nos seus desejos, nas suas vontades, no que elas querem sentir. E isso cria homens egoístas, homens que vivem apenas para satisfazer os próprios impulsos. Quando você coloca a si mesmo no centro de tudo, você se torna escravo dos seus próprios desejos. Você acorda pensando no que vai te dar prazer, no que vai te dar felicidade. Você passa o dia buscando o que vai te satisfazer. E quando a noite chega, você está vazio, porque nada que você buscou foi capaz de preencher aquele buraco dentro de você. A Bíblia fala sobre isso em Filipenses capítulo 2, versículo 3, onde está escrito: nada faceis por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso significa que a vida não é sobre você, é sobre algo maior. É sobre servir, é sobre amar, é sobre viver com um propósito maior que você mesmo. Quando você tira a si mesmo do centro e coloca Deus no centro, tudo começa a mudar. Você para de viver apenas pelos seus impulsos e começa a viver por algo que realmente importa. Você começa a pensar na sua família, nas pessoas ao seu redor, em como você pode ser uma benção para os outros, ao invés de apenas buscar seu próprio bem. Não estou falando que você não deve melhorar pessoalmente como homem, mas estou falando que existe algo maior além de você mesmo. Segunda regra: domine seus impulsos ou eles vão dominar você. A segunda regra é sobre controle. Todo homem precisa aprender a dominar seus impulsos. E eu não estou falando apenas de um tipo específico de impulso. Eu estou falando de raiva, de preguiça, de desejo de vingança, da luxúria, de qualquer coisa que tenta controlar você. Hoje em dia, os homens vivem sendo levados pelos seus sentimentos. Sentem raiva e explodem. Sentem preguiça e não fazem nada. Sentem um desejo sexual e cedem imediatamente. E isso cria homens fracos. Homens que não conseguem construir nada sólido na vida porque vivem sendo controlados pelas emoções do momento. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter seu espírito. Isso significa que um homem sem autocontrole é como uma cidade sem proteção nenhuma. Qualquer coisa pode entrar e destruir. E um dos impulsos mais fortes que um homem enfrenta, com certeza, é a luxúria. Vivemos em um mundo que bombardeia os homens com imagens e conteúdos sexuais o tempo todo. E muitos homens caem na armadilha de achar que ceder a isso é algo normal, que não tem nenhum problema em ceder. Mas a verdade é que quando você não domina seu impulso, ele te domina. Ele rouba a sua paz, ele rouba a sua energia e ele rouba a sua clareza mental e principalmente seu propósito como homem aqui na Terra. Você precisa aprender a dizer não para os impulsos. Quando você sente raiva, você respira fundo e pensa antes de agir. Quando você sente preguiça, você se levanta e faz o que precisa ser feito. Quando você se sente na luxúria, você desvia o olhar, você fecha o celular, você faz a escolha certa de dizer não. Isso é ser homem, isso é ter o domínio sobre si mesmo. E aqui está a verdade. Você não consegue ter esse domínio sozinho. Não é apenas força de vontade humana, é uma questão espiritual.
Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23, fala sobre o fruto do Espírito. E um desses frutos é o domínio próprio. E isso vem de Deus. O fruto vem de Deus. Isso vem de uma vida entregue a Jesus Cristo. Terceira regra. Guarde seu coração acima de tudo. A terceira regra é sobre proteção. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O seu coração é o centro de quem você é. É de onde saem os seus pensamentos, os seus desejos, as suas decisões. Se você não guarda o seu coração, se você permite que qualquer coisa entre ali, você vai ser corrompido por dentro. E isso acontece de forma muito sutil, aos poucos. Você assiste conteúdos negativos, você ouve conversas que te puxam para baixo, você fica perto de pessoas que te influenciam para o mal. E em pouco tempo, aquilo que entrou pelos seus olhos e ouvidos já estão moldando quem você é e a sua personalidade, porque já entraram dentro do seu coração. Guardar o seu coração significa ser cuidadoso com o que você permite entrar na sua mente. Que seus olhos vejam. Significa escolher bem o que você assiste, o que você escuta, com quem você anda. Significa proteger a sua mente de coisas que vão te destruir por dentro. Todo homem precisa entender que o que você consome vai te consumir um dia. Se você se alimenta de conteúdos violentos, você vai se tornar violento um dia. Se você se alimenta de pensamentos negativos, você vai viver na negatividade um dia. Mas se você se alimenta a sua vida com coisas que te edificam, como por exemplo a palavra de Deus, com oração, com coisas boas, você vai se tornar uma mente saudável e forte um dia, um homem de Deus. Quarta regra. Seja fiel mesmo quando ninguém está olhando. A quarta regra é sobre integridade. Um homem de verdade é um homem que faz o que é certo mesmo quando ninguém está vendo. E isso é extremamente difícil em um mundo onde você pode fazer o que quiser sem que ninguém saiba. Mas a verdade é que algo sempre está vendo. Deus está vendo você. E o mais importante do que isso, você está vendo. Você sabe quando está fazendo algo de errado, lá no fundo você sabe. Você sente quando está traindo os seus próprios valores, quando está sendo desonesto, quando está fazendo algo que você sabe que não deveria fazer, que não deveria estar fazendo. Ser fiel quando ninguém está olhando é a marca de um homem maduro. É ter o caráter de fazer o certo mesmo quando você tem a oportunidade de fazer o errado. É devolver o troco a mais que recebeu. É ser honesto no trabalho, mesmo quando ninguém está fiscalizando. É tratar as pessoas com respeito, mesmo quando você poderia ser mal educado, sem consequências. É você ser humilde com pessoas que não têm nada a te oferecer. A Bíblia fala sobre Jó, um homem íntegro. Em Jó, capítulo 31, versículo 1 diz: fiz um pacto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem. Isso é integridade. Isso é um homem que sabe o que quer e está disposto a pagar o preço para viver de forma correta, mesmo em privado. Tem um pacto com seus olhos. Quinta regra. Assuma a responsabilidade pela sua vida. A quinta regra é sobre responsabilidade. Um homem não pode viver culpando os outros pelos seus problemas. Não pode viver dizendo que a culpa é da sociedade, que a culpa é da família, que a culpa é do governo, que a culpa é de qualquer pessoa. No final das contas, você é responsável pelas suas escolhas, porque você escolheu. Se a sua vida não está onde você quer que ela esteja, foi você que tomou as decisões que te trouxeram até aqui. Se você é de menor e você está aqui pela sua família, jogue com as cartas que te deram, faz parte da vida. Se você está desempregado, talvez você não se esforçou o suficiente para se qualificar. Se você está sozinho, talvez você não tratou as pessoas de forma certa. Se você está endividado, talvez você gastou mais do que devia. E eu não estou dizendo isso para te humilhar, entenda isso. Eu estou dizendo isso para te acordar você. Porque enquanto você continuar culpando os outros, você nunca vai mudar. Porque a mudança é um auto-reconhecimento que você errou. Eu errei, então eu tenho que mudar. Você vai ficar preso nesse ciclo de reclamar, de se fazer de vítima, de nunca avançar. Assumir a responsabilidade é olhar no espelho e dizer: eu errei, eu fiz escolhas ruins, mas a partir de agora eu vou fazer diferente. E isso inclui assumir as responsabilidades espirituais também. Reconhecer que você precisa de Deus,
que você precisa de ajuda, que você não consegue fazer tudo sozinho. Quando você entende isso, quando você reconhece que você precisa de um salvador, tudo começa a mudar. Porque aí você para de tentar resolver tudo sozinho e entrega para alguém que realmente pode te transformar de dentro para fora. Sexta regra: construa uma vida com propósito maior que você. A sexta regra é sobre propósito. Um homem sem propósito é um homem perdido neste mundo vazio de trevas. E muitos homens hoje vivem sem saber o que eles estão aqui, porque eles estão aqui. Eles acordam, vão trabalhar, voltam para casa e repetem isso todos os dias, sem nunca parar para pensar: por que eu estou vivendo? Qual é o meu propósito aqui nessa terra? E quando você não tem um propósito maior que você mesmo, você vai viver apenas buscando os seus prazeres próprios. Vai viver apenas tentando preencher o vazio com coisas temporárias. Dinheiro, diversão, relacionamentos vazios, sexo antes do casamento. E nada disso vai te satisfazer de verdade. Mas Deus te criou para algo maior, homem. Você foi criado para glorificar a Deus, para viver de acordo com o plano de Deus, para ser uma luz neste mundo, ser uma luz em meio à escuridão. E Deus te escolheu. E quando você entender isso, quando você coloca o seu propósito em algo eterno, você vai ter motivação para viver de forma diferente. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes nós as praticarmos. Isso significa que você tem um chamado. Você tem algo que Deus quer que você faça. E a sua vida só vai fazer sentido quando você descobrir esse propósito e começar a caminhar nele, a andar com Deus. Um homem com propósito é um homem que levanta da cama com direção. É um homem que sabe para onde está indo. É um homem que não desiste na primeira dificuldade, porque ele sabe que está construindo algo maior. Sétima regra: entenda que você precisa de um Salvador. E isso me leva à sétima regra: reconheça que você não consegue vencer isso sozinho. Você precisa de um Salvador. Você precisa de Jesus Cristo. Eu sei que muitos homens tentam resolver tudo por conta própria. Faz parte da nossa natureza. Eles tentam ser fortes, nós tentamos ser independentes. Nós tentamos não precisar de ninguém. E tudo isso pode até funcionar por um tempo, por um momento, mas no final não é suficiente. Porque o problema não está apenas no seu comportamento, o problema está no seu coração. O problema está aqui dentro de nós. Temos uma guerra com nós mesmos, nós homens, e só Jesus pode transformar o nosso coração. O arrependimento verdadeiro não é apenas sentir culpa pelos seus erros, é uma ação. É parar de fazer o que você está fazendo, mudar de rota, mudar de direção porque você está no caminho errado, um caminho que não agrada a Deus. É reconhecer que você é um pecador, que você precisa de perdão, que só Jesus pode te dar esse perdão. E segundo, é entregar a sua vida para Jesus de maneira verdadeira. Não é apenas acreditar que Jesus existe, é deixar Jesus Cristo ser o Senhor da sua vida. É permitir que Ele mude a sua mente, mude o seu coração, mude seus desejos, mude a sua direção. Quando você faz isso, quando você realmente se entrega a Jesus de verdade, Ele te dá o poder para viver de uma forma diferente. Ele te dá uma nova natureza. Ele te dá força para fazer o que é certo, mesmo quando aquele pecado está ali com você. Por exemplo, a luxúria é muito difícil, mas através de Jesus é possível vencer. Não porque você é forte, mas porque Ele é forte em você. E essa é a diferença entre tentar mudar sozinho e deixar Deus te transformar. E se você chegou até aqui, até essa sétima regra, é porque algo dentro de você reconhece essa verdade. Você precisa de um Salvador. Você precisa de Jesus Cristo. Mas aqui vai a pergunta mais importante: quem é realmente Jesus Cristo? Eu não estou falando apenas de uma versão cultural, da imagem que a sociedade criou sobre Ele, ou daquela ideia vaga que todo mundo tem. Eu estou falando de quem Ele realmente é, o que Ele fez e por que isso muda absolutamente tudo em sua vida. Por isso, eu gravei um vídeo completo chamado Quem é Jesus Cristo? E esse vídeo não é para todo mundo, vou ser sincero para você. Ele tem quase 1 hora, porque eu não fiz algo superficial ou genérico ali. Eu quis mostrar a verdade completa de forma profunda, quem realmente é Jesus. Esse vídeo é só para homens comprometidos, homens que realmente querem conhecer a verdade e estão dispostos a deixar que essa verdade mude a forma como eles vivem.
Então, se você quer entender quem é esse Salvador que pode transformar o seu coração e a sua mente e dar propósito verdadeiro à sua vida, então clica agora no link da descrição abaixo ou no link dos comentários ou até mesmo clica no quadrado que vai aparecer no final deste vídeo, que vai aparecer bem nessa tela aqui, bem aqui no meio. Assiste esse vídeo até o final, porque depois que você conhecer quem Jesus é de verdade, quem ele realmente é, você nunca mais vai ser o mesmo. Então clica no link abaixo ou clica no quadrado final que vai aparecer nessa tela. Mas enfim, voltando aqui, ó. Se esse vídeo te ajuda de alguma forma, aproveita para deixar o botão de like, porque isso mostra para o YouTube que esse vídeo ele tem algo valioso e vai divulgar para mais pessoas. E também deixa o botão de inscrever, então se inscreve no canal que eu posto sempre conteúdos como esse para ajudar você, homem, a combater a luxúria, a combater a pornografia, a dicas sobre ser homem, conduta de um verdadeiro homem. Então se inscreve aqui no canal, ok? E não se esqueça, conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Quer conhecer Jesus? Clica no link abaixo ou clica no quadrado. Que Deus te abençoe pelo nome de Jesus.